essa entrada de investimento, e aí, até porque você é especialista nisso, por que a gente não está vendo um movimento mais intenso, sei lá, de M&As, ou de expansão, de produção, né? Por exemplo, essa verticalização que a gente poderia fazer na cadeia do nosso agro, que ela é meio... Né, para que eu vou pegar? Eu tenho o maior rebanho de gado do mundo, do lado da maior plantação de soja do mundo, e eu pego essa soja, a gente não transforma aqui, grande parte, a gente leva para a China para voltar como ração animal para dar para o bichinho, tá do lado. Sim. Um do lado do outro. A gente não consegue transformar isso dentro de casa. Sim, como um dos maiores produtores, né, de commodities do mundo, que é o Brasil, nós também somos um dos maiores consumidores de tecnologia, de implemento agrícola, de tudo. Nós tínhamos a SLC do Brasil, né? Tinha, mas quem que Que foi comprado pela John Deere. Né? A gente matou a nossa indústria. Então, com o mercado do tamanho do mercado do Brasil, consumidor de tecnologia, por que a gente desenvolve a tecnologia aqui dentro para vender aqui dentro? Ou seja, o que todo país gostaria de ter é um mercado interno desse. Que você pode, exatamente. Então, a gente ainda é uma economia que fica olhando para o mercado externo, que a gente não olha para o mercado interno. E a gente não olha para o mercado interno porque a gente concentra a renda. Então, nosso mercado interno, teoricamente, apesar de ser um mercado consumidor muito grande, né, em termos de população, ainda é economicamente um mercado interno muito pequeno. Que se a gente desenvolver a nossa economia, a gente torna um mercado interno gigantesco. O que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul é um mercado consumidor menor que o nosso. É verdade. Tá? Na época lá do General Park, tá de novo no livro acho que tá até no livro do Paulo Gala também, tá no livro do próprio Rajun Chan, que a Coreia do Sul também fugiu da terapia de choque. Né? No consenso de Washington, a China obviamente não ia seguir, mas a Coreia do Sul era uma aliada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, no limite, não obrigou a Coreia do Sul a adotar a agenda de Washington. Por quê? Porque era interessante geopoliticamente para os Estados Unidos que a Coreia do Sul se desenvolvesse economicamente. Sim, por conta da pressão. Para fazer um contraponto na Ásia com a China. É isso aí. Então ele falou assim, não, eu quero que você se desenvolva, não siga a minha agenda não, porque essa minha agenda é para os outros não se desenvolver. Né? O que a ditadura do General Park fez? Porque a Hyundai era uma carroça, cara. A Hyundai era, assim como a Toyota, quando foi criada, era uma carroça. Foi o Estado desenvolvimentista japonês que protegeu a indústria até a Toyota ficar competitiva e depois ela se tornou a maior produtora de automóvel do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Né? No mundo, na verdade. A Hyundai era uma carroça. O que o General Park fez? Ele fechou o mercado, falou, ninguém vai produzir automóvel aqui, a gente vai produzir nacionalmente e vender para o nosso mercado interno. O mercado externo, obviamente, tinha interesse de entrar lá porque era um mercado relevante. Né? As empresas precisam de mercado. Por isso que eu estou falando, e não é tão relevante em número, em tamanho do que o do Brasil. Mas olha a importância do mercado interno. O General Park só deixou a GM entrar na Coreia do Sul com um acordo de que a GM faria os carros nas plantas industriais da Hyundai e transferiria tecnologia para a Hyundai. E aí foi fechado acordo com a GM. E aí, obviamente, a Hyundai se desenvolveu, aprendeu com a transferência de tecnologia, se tornou competitiva e quando ela se tornou competitiva, ela foi para o resto do mundo. Hoje a Hyundai vende no mundo inteiro. Né? Você que tem um Renault Megane, esse é um carro Hyundai, tá? Pelo menos o design. A galera não sabe. Em contrapartida, no mesmo período, o que a gente fez com a nossa indústria? A gente tinha a Gurgel aqui. Sim, matamos o nosso Gurgel aqui. A Gurgel tinha a Gurgel, o cara era tão visionário que com o choque do petróleo em 73... Álcool. O choque do petróleo em 73, ele desenvolveu o carro elétrico. A Gurgel tinha um carro elétrico logo no meados da década de 70 ele já tinha um carro elétrico. Sim, apresentou na TV e tudo, sim. A gente o Estado não incentivou, a empresa foi definhando, foi tendo dificuldades, né? Porque o choque do petróleo afetou a economia como um todo, né? Então afetou o mercado também. Aí a Gurgel, para se reerguer, o único incentivo que ela ganhou do governo, ela conseguiu um incentivo fiscal para motores de 800 cilindradas, que seria o 0.8. Né? E aí ele conseguiu esse incentivo, ele começou a reerguer a empresa. Aí veio a Ford. A Ford via lobby, né? Chegou no Estado brasileiro e fez com que o Estado brasileiro ampliasse essa isenção fiscal, esse benefício fiscal, para carros de 1000 cilindradas, que é o famoso, que até hoje é o 1.0. Né? E ela conseguiu isso via lobby porque para essas montadoras americanas não era
não necessitaria tanto investimento transformar os carros que eles já tinham, 1.3 e 1.4, em 1.0. Não precisaria mudar tanta coisa no processo fabril, né, em termos de tecnologia. Aí o Estado brasileiro foi lá e deu a isenção fiscal. Isso matou a Gurgel. Matou mesmo. O que a Gurgel precisava era de um tempo, né, com a tecnologia nacional, com carro 0.8, de 800 cilindradas, para ela se ampliar, né, ganhar musculatura, ganhar força, dominar o mercado, que obviamente, necessariamente lá na frente, ela até poderia produzir um carro 1.0 também. Né? Mas quando ela começou a se reerguer, a indústria americana veio aqui e fez isso. Por quê? Porque queria o nosso mercado exatamente. E queria matar a nossa empresa. E sabe o que é o mais triste dessa história? Nem a Gurgel existe, nem a Ford mais no Brasil. Sobrou aqui, vai. Porque a Ford... Sabe o que a Ford ainda tem no Brasil? Ela tem um centro de tecnologia. Nós não temos... Ela usa os nossos cérebros para projetar... Nós não temos indústria de automóveis no Brasil, né? Nós somos o que a gente chama em economia de maquila, né? A gente só monta, isso né? Aí, maquila. A gente recebe e monta no Brasil. Então, assim, ou a gente industrializa o país, porque quando a gente industrializar o país, seja nas pequenas indústrias de transformação, né? Ou até chegar na fronteira tecnológica, a gente reindustrializa o país, a gente vai ampliar o nosso mercado interno, mercado consumidor interno de tecnologia. E outra, a gente só ganha produtividade com industrialização. Uhum. Porque produtividade, ao contrário do que um monte de cabeça de bagre aí defende, não é trabalhar mais. Né? Produtividade é trabalhar menos e fazer mais. Né? Então a produtividade no trabalho ela só vem muito mais fortemente pela indústria, não vem em serviços de comércio. Né? Você não tem como transformar um cara no setor de serviços mais produtivo. Aí esse aí tem que trabalhar mais mesmo. Aí o cara do comércio, o balcão da farmácia. Como que você vai transformar um cara mais produtivo? Então, a produtividade no trabalho, ela vem pelo ganho de escala e melhoria de processo. Isso só tem na indústria. Então, com a industrialização, a gente aumenta a produtividade do trabalho, a gente aumenta o nível de produtividade da nossa economia, e isso faz com que esse ganho de produtividade aumente a massa salarial, inclusive dos outros setores, porque os outros setores têm que acompanhar. Né? Porque, que é um exemplo que, de novo, Paulo Gala dá, né? Por que um garçom na Suíça ganha $5.000 e um aqui rala muito mais, tem que ganhar $1.000? Porque o ambiente econômico na Suíça de produtividade, que vem pela indústria, propicia que um garçom ganhe $5.000. Isso aí. Porque aí o cara, você ganha produtividade na economia como um todo, você pode ir num restaurante melhor, o restaurante pode cobrar um pouquinho a mais no prato, né? Remunerar melhor os funcionários. No cardápio. E aí isso tudo é uma cadeia, né, que eleva a massa salarial de todo mundo. Aí o garçom necessariamente vai precisar ganhar mais. Sim. Né? Então, ele ganhando mais, aquele dinheiro se recircula na economia. Exatamente. Já não parte da mesma base. Aqui é atacado programas sociais como o Bolsa Família. Pô, eu tava vendo o Zema aí. O Zema veio aqui, né? A gente ficou intrigado com ele, um personagem dessas eleições para a presidência. Ele tá atacando comumente o Bolsa Família, que é um negócio assim... Parece o filho do Bolsonaro, né? Ele tem algum problema de sinapse, não tem? Você tá falando do Jair Renan, o 04? Ele tem um... Não sei. Foi interessante. Queria trazer de volta aqui. Eu acho que ele também deve ser inimigo da sinapse também.